Glória a Deus. Graças e paz, mais uma vez. Boa noite. Todos bem? Deus já está transformando. Quem já se sente transformado? A fé é isso. Você pode não ver, talvez não tenha acontecido nada, mas pela fé você já foi transformado. Lembrem de Gideão? Varão valoroso, varoa valorosa. Quem? Eu? Estou aqui escondido? Como é que eu sou valoroso? Porque a questão não é como você se enxerga, é como Deus te enxerga. E por conta disso você toma atitudes, você muda o seu jeito de ser. E colocaram ali em cima, não sei quem recebeu, deve ter sido recebido na rua, que eu achei interessante de falar aqui para vocês um folheto evangelístico. O título é: se você morrer hoje, você vai para o céu? É fácil responder isso? Olha aqui as indagações. Obrigado. Tem a figura de um bebê. Aí diz assim: se você morrer hoje, vai para o céu? Aí tem um bebê, diz: jovem demais para pensar em Deus. Aí tem um cara num carro chique, de luxo, diz assim: autossuficiente demais para pensar em Deus. Aí o próximo é um casalzinho de namorados: feliz demais para pensar em Deus. Outra figura é uma pessoa trabalhando e trabalhando muito, diz assim: ocupado demais para pensar em Deus. E a próxima, um camarada dormindo numa rede. Marta gosta disso, né? Dormir na rede, né, Marta? Cristiano também gosta. Eu também gosto, dormir em rede, ó. Diz assim: cansado demais para pensar em Deus. E a próxima figura é um cemitério cheio de túmulos. E o texto diz: tarde demais para pensar em Deus. Estão falando de processos. As fases da nossa vida devem estar sempre incluído pensar em Deus. Mas não pensar de vou fazer depois, vou acontecer depois. É pensar em fazer hoje, porque estudamos, né, na EBD, Yahvé. Eu sou. Ele é Deus de hoje e devemos adorar o hoje, servi-lo hoje, decidir por ele hoje. Não importa quanto tempo você tenha de crente. O que importa é que hoje você se decida por ele. Não somente para ter uma vida transformada, né? Como também para garantir a salvação. Crer em Jesus, sim, é o que leva para o céu. Mas enquanto estamos aqui, temos que garantir esta salvação. Porque a coisa está braba, como dizem por aí. A batalha pela sua alma está tremenda. Então conte com a igreja, porque a igreja conta contigo. E assim nós vemos lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Porque Deus quer falar hoje sobre religiosidade, onde a transformação não acontece, onde a mudança de vida não acontece. Diz assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Diga aí, revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo.
como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições, ou extremamente religioso dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. 18. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes, diga aí, antes, nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Podemos ler juntos? E glorificavam a Deus por sua causa. Você pode se apoderar dessa palavra? Porque a religiosidade, ela faz com que a gente siga ritos, a gente siga regras, disciplinas, como se fala popularmente, tradições. E muitas vezes, se nós não vigiarmos, nós estaremos na igreja como um religioso sem condições de entrar no céu. E é por isso que Jesus combateu muito os religiosos da sua época, líderes religiosos que tentavam cumprir não somente as Escrituras, que é o Antigo Testamento, como os livros judaicos da época que faziam alusão àquelas tradições. E Jesus falava: olha, vocês se preocupam tanto com isso daí, se preocupam tanto com um cisco no olho do irmão, mas entra uma trave, um pedaço de pau no teu olho e você não está percebendo. Então, a religiosidade é algo que nós precisamos combater, mas não combater como o mundo está combatendo, ou melhor dizendo, não combater como a maioria dos crentes estão combatendo. Vamos falar aqui claramente, porque Paulo, ele não estava falando para não crentes, ele fala aqui, irmãos, porque ele, pela sua origem, ele foi muito combatido. Ele mesmo declara aqui: eu perseguia, eu fui violento contra os crentes, os cristãos, a igreja nova que estava começando. E eu não tinha moral nenhuma, não tenho moral nenhuma naquele momento para entrar e ser aceito, não tinha credibilidade nenhuma. Mas ele fala o seguinte: eu fiz isso tudo porque eu tive a revelação de Jesus Cristo. Eu mudei de vida, eu aceitei esse processo de transformação, porque o que eu recebi não foi da religiosidade, foi do Espírito Santo de Deus. E ele aqui nesse momento, que era já um líder, já era um apóstolo, já era um levantador de igrejas, preparador de líderes, ele fala assim: olha, o evangelho que eu estou pregando aqui, ele foi anunciado diretamente a mim pelo Senhor Jesus.
Não aprendi em escola teológica. Não aprendi em seminário. Não aprendi em faculdade. Não aprendi andando com homens. É um negócio meio estranho, né? Porque como é que vai aprender se não tem quem ensine? Mas do outro lado também é verdadeiro. Tem quem ensine, mas a pessoa não quer aprender. Tem quem ensine e a pessoa tem dificuldade de aprender. Então, com o Senhor Jesus Cristo, tudo é diferente, vocês sabiam? Eu e a apóstola conhecemos anos atrás uma senhora numa oração, analfabeta. Foi, apóstolo? Lembra? Teve uma senhora e teve um irmão também. Não, acho que foi em algum lugar. Ela falou assim, irmão, lê capítulo tal, versículo tal. Aí a pessoa lia e ela então pregava. E foi uma bênção. Então, quando você anda com Jesus, quando você fala com Jesus, todos os outros crentes que estiver à sua volta vão ser complemento, vão ser ajudadores, cooperadores, parceiros de ministério, vão ser aqueles que vão levantar a tua mão quando você estiver caído. Mas Paulo está falando assim, olha, o que eu estou pregando para vocês, não é porque eu vim lá de uma escola em Jerusalém, não, é uma experiência pessoal, e aí que está a diferença da religiosidade, experiência pessoal. A diaconisa Simone estava falando sobre a fidelidade. Deus não tem compromisso com os infiéis. Por misericórdia, às vezes, ele até abençoa. Muitas vezes abençoa, porque nós não merecemos. Mas, aquele que tem fidelidade com Deus, dá com alegria. Lê com alegria. Vem para o culto com alegria. Procura dar testemunho com alegria. Procura se aprofundar com Deus em alegria, diferente da religiosidade, que faz porque tem que fazer. É como você está em casa, ou todo mundo aqui já trabalhou, né? Vai fazer alguma atividade, ou fazer alguma coisa de má vontade. Não sente prazer, fica murmurando, e no final o trabalho vai estar mal feito. Agora, quando você faz o que gosta, não tem cansaço, não tem hora, e você faz, olha, e não ficou bom. Aí desfaz e faz de novo, até ficar do jeito que você quer. Então, aquele que tem fidelidade a Deus, como esse Paulo aqui tinha, mas a fidelidade que ele tinha era baseada na tradição, baseada na religiosidade. Ele cresceu ouvindo falar de Deus. Na sua adolescência e na sua juventude, ele teve os melhores professores teólogos da época. Ele estudou nas melhores escolas, ele tinha era tipo assim, classe média, de uma origem nobre. Então ele conseguiu chegar nas cidades onde as faculdades, vamos dizer assim, teológicas eram melhores. E ele cresceu com aquele aprendizado, e quando ele chegou numa fase adulta, colocou em prática tudo o que aprendeu. Até que ouviu dizer que um tal crente, os cristãos estão fazendo o que o Espírito Santo diz, que Jesus pregou. O cara não aceitou. Não aceitou. E nós temos testemunhado nos últimos tempos esse tipo de discórdias. Por isso que eu falo e recomendo para os irmãos muito cuidado com o que estão ouvindo na internet, nos cultos que vão por aí. Porque se você não tiver uma experiência pessoal com Jesus, você não vai conseguir distinguir o que é de Deus e o que não é.
porque são coisas muito bonitas. Nas outras cartas, Paulo combate isso, né, de agnosticistas, de várias seitas que eram impulsionados pela origem grega, que seguiam mitologias, seguiam mitos, seguiam um monte de situações que parecia com o cristão que Jesus tinha pregado, mas que tinha um fundo ali que desvirtuava a coisa e poderia tirar alguém do céu. Então, Paulo escreveu várias vezes sobre isso. Olha, se por acaso vier alguém pregando o evangelho que não seja esse, que seja anátema, que seja maldito. Pode ser até eu mesmo, pode ser um anjo, mas se for diferente do evangelho revelado, tome cuidado. E nós estamos à beira de caos, vamos dizer assim, porque o anticristo já está por aí, dizem alguns pesquisadores. A tribulação está perto, está muito perto, porque a coisa está feia. Eu lembro que lá no Meier teve os missionários, não sei se o Lucas lembra, era pequenininho, dizendo assim, nós fomos enviados lá para a janela 1040, que é a parte da Ásia, dos árabes ali, e vamos estudar, vamos fazer, mas não estamos com pressa. Não estamos com pressa, porque Jesus só vai voltar quando todas as nações, todos os povos ouvirem falar de Jesus. Não estamos com pressa. Vai dar tempo de nós nos prepararmos, aí a gente vê um texto como esse. Não precisa fazer agora. E aí, na época, o dirigente da congregação, não lembro nem quem foi, no próximo culto, ele não interrompeu na hora, mas no próximo culto ele corrigiu. Vamos pegar aqui a Bíblia. Paulo fala aqui, Arábia, Damasco, Síria, Judeia, nós sabemos que ele foi Roma, Macedônia, tem um monte de lugar. Isso quer dizer que a região da janela 1040, aqueles povos, todos já ouviram falar de Jesus. Então não há mais nada, Will, que impeça a volta de Jesus. Não, assim, de cumprimento de profecias. Mas o país tal, a Indonésia, por exemplo, é perseguidor do cristianismo. Outra religião impera e é proibido. Outros países também proíbem, né, o evangelho de ser pregado. Só que esses países já foram evangelizados e não aceitaram. Então, a profecia já aconteceu. Não falta nada para Jesus voltar a arrebatar a sua igreja. Por isso que nós temos que estar todo o tempo com esse cuidado de saber se o que o apóstolo Pereira está pregando é revelado ou não. Porque às vezes eu vejo assim, vejo muito. Seguidores. Os cristãos, os crentes estão seguindo muita gente. E às vezes escutam mais os influencers cristãos, líderes cristãos, do que os seus próprios pastores. Do que assistem e veem mais vídeos, pregações e tal de outras igrejas do que da sua própria igreja. Igreja é essa que alimenta espiritualmente, que trata as feridas, que cuida da alma, que cuida às vezes até socialmente, mas fica olhando para a grama do vizinho e acha que é melhor. Porque, na verdade, o vizinho, ele enfeita a grama. Não sei se vocês lembram dos filmes americanos, passa naqueles subúrbios, aqueles jardins, tudo aquele gramado verdinho. É artificial. Porque o calor é tão grande que não dá para ter um jardim daquele jeito, naquelas épocas. Então, quando você vê de longe, escuta de longe, é bonito,
mas o seu pastor dá uma palavra dura. Plena quarta-feira, o apóstolo bota a diaconisa Cíntia para fazer uma oração no meio do culto. Eu não vim aqui para ficar orando, eu vim para cantar, eu vim para escutar a pregação. Mas temos que saber que essa igreja é seguida por revelação, orientada por revelação. Então, cremos que a nossa igreja, assim temos que crer, está seguindo na orientação de Deus. Para isso, eu tenho que ter essa experiência, para poder discernir. E Paulo falou, olha, eu não estou aqui fazendo o que eu aprendi com os primeiros apóstolos, até porque não os conheci no início da minha conversão. Só fui estar com eles lá na Judéia, no caso, Jerusalém, depois de 3 anos. E nós sabemos que depois de 3 anos ele foi lá discutir com Pedro. Por isso que ele fala aqui, eu tive 15 dias com Pedro, porque saíram no tapa. Porque Pedro foi o primeiro ali a estar à frente, o primeiro a pregar, foi o primeiro a pregar para os judeus, foi o primeiro a pregar para os gentios, fez aquela expansão da igreja, mas em determinado momento entrou na religiosidade. Por causa da pressão dos outros crentes, Will. Pressão dos outros líderes. Então, com os judeus, ele era judeu. Mas com o grego, ele era grego. Aí depois, além de ser grego, ele estava forçando que esses gregos fossem iguais aos judeus, porque a pressão em cima dele era muito grande. Quando muitos líderes, muitas igrejas mudam o seu jeito de ser, não porque Deus revelou, mas para ser igual com todo mundo. E aí, muitos gentios que tinham aceito Jesus estavam indo embora. Não aguentamos mais isso, isso é muito pesado para nós. Nós não crescemos desse jeito. Ter que entrar em casa, tirar o sapato e lavar os pés. Ter que parar de trabalhar sexta-feira ao pôr do sol, porque é sábado. Não, nunca foi assim. Trabalhamos direto, vivemos direto. Não dá para fazer essas coisas, ter essas regrinhas. É o cântico dos degraus. Tem que procurar um templo com 12 degraus. Cada degrau é um versículo, cada degrau é uma música. Não, eles estavam indo embora. E aí Paulo então chega, arruma a casa, mas vai lá em Jerusalém. Ô Pedro, que negócio é esse? Esse negócio assim, olha, a coisa está complicada. Você começou de um jeito, agora está de outro jeito. O que houve? Me mostra aí qual foi a revelação de Deus para você mudar o tratamento para com os gentios. Se foi você que começou. Paulo pode até ter falado assim, eu fui alcançado porque você alcançou os gentios. Porque foi indo de encontro à igreja, né, que Saulo foi alcançado por Jesus. E aí brigaram feio. Até que veio o Tiago, apartou a briga, e ali na assembleia, não, vamos fazer o seguinte, deixa os gentios serem como eles são, só não comam do sangue, só não adorem ídolos, vamos deixar aqui no básico, porque não importa se o púlpito é preto, ou se é amarelo, ou se tem uma cortina vermelha de veludo grossa, ou se tem um telão colorido, não importa. O que importa é que o evangelho seja revelado. Não importa se todo mundo canta em pé ou se todo mundo canta sentado. O que importa é que seja uma adoração espontânea. Não porque todo mundo tem que fazer. E aí ele continua dizendo, olha, quando eu estive lá, eu conversei um tempo com eles. Nos acertamos, nos entendemos. Então falamos o seguinte, quem quer seguir a religiosidade, que siga, mas quem quiser ficar na revelação, vai ser transformado. Vai receber a graça e as bênçãos de Deus, de uma forma diferente. Porque aí não importa mais, nesse momento, a salvação.
Porque a salvação é crer no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ponto. Então, tanto os crentes religiosos judeus iam ser salvos, quanto os crentes gentios também iam ser salvos, porque criam em Jesus. Agora, enquanto estamos vivendo aqui, como agimos em nossa vida? A quem seguimos? O que valorizamos? A revelação ou a religiosidade? Fica essa reflexão para nós, para não fazermos porque está todo mundo fazendo, não fazermos porque só me disseram para fazer. Não, eu vou fazer porque eu tenho sentido vontade de fazer. Eu vou fazer porque eu quero fazer. Eu vou fazer porque eu desejo fazer. Aqui na Igreja Mais Vida nós temos esse princípio. Quer trabalhar para Deus? Tem trabalho. Não quer trabalhar? Não trabalhe. Eu sei o seguinte, para quem está trabalhando, está valendo a pena. Porque o salário que Deus paga não tem preço. Deus nos concede aquilo que nós precisamos, na hora que precisamos, do jeito que precisamos. É a providência de Deus. Agora, se eu fizer porque estão mandando, diz a Bíblia, não faço mais que a minha obrigação. É o que diz a Bíblia. Não faço mais. É um servo como outro. Agora, quando nós, por revelação, nos colocamos numa postura de seguir aquilo que já ouvimos de Deus, porque Saulo, ele ouviu de Deus, ouviu a Jesus. E por isso que ele diz que foi por revelação. E se você, por acaso, ainda não ouviu a voz de Deus, nos procure que nós queremos ajudá-lo a ter essa experiência. Ouvir a voz de Deus não é ouvir Jesus falando no ouvido. Ouvir é você ler, entender e botar em prática. Ouvir é você ler, não entender, procurar quem possa explicar. Volta e meia nós recebemos lá, me explica isso. Que esse texto, hoje me perguntaram, qual é a interpretação desse sonho? Eu falei, será que eu sou Daniel? Eu sou José? Sou José. Mas é assim, quando nós no reino, nós não temos a explicação, o entendimento, a gente tem que procurar quem faça isso, porque Saulo recebeu, como Paulo, a revelação de Jesus, mas ele foi introduzido por Ananias na igreja, foi tratado pela igreja. Não tem como ser um líder, não tem como servir a Deus sem ajuda, sem corpo de Cristo. Mas é diferente quando eu faço porque está todo mundo fazendo, ou quando eu faço porque Jesus está me levando a isso. É a minha chamada, é o meu dom, a minha capacitação. Aqui diz Paulo dizendo assim, Deus me escolheu dentro do ventre. Não está escrito isso? Mas ele poderia rejeitar, não podia? Então não é que Deus fez uma predestinação de Saulo ia ser o ganhador dos gentios. Não. Você é predestinado, você é predestinada. Todos nós fomos escolhidos por Deus dentro da nossa mãe. Mas quando eu me conheço como gente, eu tenho que me decidir. Qual a decisão que eu tomo? Saulo tomou a decisão, ele aceitou a Jesus e aceitou o chamado. Se ele tivesse só aceito a Jesus, poderia continuar sendo um religioso. Mas além de aceitar a Jesus como um Salvador, ele aceitou a chamada de Jesus para trabalhar no reino de Deus. Não foi fácil, uma dureza. O camarada apanhou, foi dado como morto, fugiu, o navio naufragou, quase morreu.
mordido por uma serpente, não morreu. Apanhou, desbofeteado, e fica preso e, olha, teve que usar o direito. Chamou o advogado, apelo para César. Aí prorrogou um pouco a sua morte, mas acabou morrendo. Acho que decapitado, não foi? Acho que foi decapitado. Acabou morrendo. Mas ele já morreu no finalzinho, dizendo assim, olha, para mim, morrer é Cristo. Morrer é bom, porque eu vou para o céu de verdade. Eu já combati o bom combate. Já fiz aquilo para o qual Jesus me chamou. E a pergunta é, você está fazendo o que Jesus te chamou? Você já ouviu esse chamado? Já se colocou na posição? Que você seja como um Paulo, que deixou um legado, uma história a ser contada, um exemplo a ser seguido. Esse sim, da Bíblia, você deve seguir. Hoje, no Brasil, no Rio de Janeiro, temos grandes líderes evangélicos que devem ser, sim, seguidos. Mas, contudo, você precisa ter essa experiência individual para você discernir. Do nosso tempo, do meu e da apóstola, grandes líderes famosos hoje estão caídos. Alguns pregando heresia. O que é heresia? Dando uma interpretação errada da Bíblia, querendo que o povo aceite determinadas coisas que ele mesmo lá atrás condenava e combatia. Não, ele mudou e também eu vou mudar porque eu sigo ele. Eu sigo essa irmã. Será que é assim que nós devemos nos portar? Ou eu tenho que ter a minha própria opinião, minha própria experiência, minha convicção? Sentar com alguém perguntar, eu ter resposta. Não resposta intelectual, porque eu fiz um seminário, eu fiz um EBD. Não, resposta espiritual, resposta de pessoal daquilo que aconteceu com a minha vida. E é isso que Jesus quer que você faça. Que tenha esse Paulo aqui como aquela pessoa que você vai seguir. E aí, as pessoas quando te olharem vão dizer assim, antes você era assim. Agora você está desse jeito. Transformada, está diferente. Eu não te reconheço. Você age diferente daquele tempo. E diz o último versículo que nós lemos, todos glorificavam a Deus. E é isso que Jesus espera que você faça nessa terra. Glorifique o nome dele através das atitudes, do comportamento. Você quer isso? Se quer, fique de pé. E se apresente ao Senhor. Senhor, já foi falado aqui, pedir força, pedir graça, pedir o Espírito Santo para estar nesse processo até o final. É claro que o processo, ele acontece em várias fases. Quando a gente pensa que chegamos ao topo, nós descobrimos que só estamos no meio do caminho. Porque hoje você sabe mais do que o mês passado. Hoje você sabe mais do que o ano passado. Então, por você saber mais, você enxerga mais distante. E enxergando mais distante, você entende que você já teve uma longa caminhada. E o que vem pela frente é só bênção. É só coisa maravilhosa. Glorificando o nome do Senhor. Feche seus olhos. Pai querido, abençoa os teus filhos, as tuas filhas. Estão na tua casa porque voluntariamente se deslocaram, Senhor, até este templo para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os teus filhos têm o propósito, Senhor, de te servir, mas está difícil, Pai. Está difícil ter uma vida cristã
genuína, conforme a Bíblia fala, porque a pressão é grande, a luta é grande, a luta externa, a luta individual, a luta interna, Senhor, os conflitos são grandes, mas Tu és poderoso, Senhor, porque se Tu podes transformar daquele monte de ossos num exército, Tu pode transformar nos Teus filhos e Tuas filhas, Senhor, em varões e varoas valorosas, dando testemunho de Ti, seguindo a revelação, seguindo aqueles que seguem a revelação, e o Teu nome em suas vidas será glorificado, Senhor. Abençoa os Teus filhos, dando força para enfrentar esses próximos dias, Senhor. Parece que essa semana estejamos vendo o sobrenatural, a revelação, que não estejamos nos firmando no conhecimento intelectual, mas estejamos nos firmando no Teu Santo Espírito, que revela aquilo que devemos fazer. Assim eu os abençoo. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus.